Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor. A partir desse instante, eu gostaria de convidar os irmãos a se aquietarem, a convidar seus familiares, para juntos estarmos prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Esse instante, vamos estar orando para darmos início. Curvem suas cabeças, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse instante, ó Pai, queremos te pedir que Tu esteja abençoando cada um de nós, ó Pai. Queremos te pedir em nome de Jesus que Tu esteja visitando cada lar, cada irmão, Senhor, derramando as Suas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um, Paizinho. Tu conheces as dificuldades, conheces os problemas, conhece a vida, ó Pai, de cada um daqueles que Te buscam, Senhor. Por isso, ó Pai, esteja com cada um deles, lhes abençoando, lhes dando o conforto necessário, ó Pai, para estarem na jornada, ó Pai, de Te buscar, de Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Capacita cada um de nós, nos usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que somos imperfeitos, somos falhos, mas necessitamos de Ti, Senhor, necessitamos que Tu esteja conosco, que esteja nos abençoando, nos ensinando, Paizinho, a Te amar, a Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Nos dá, ó Deus, entendimento da Tua palavra, pois é em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no livro de Filipenses 3, 8 ao 11. Filipenses 3, 8 ao 11. Creio que os irmãos já devem ter encontrado. Diz assim a palavra do Senhor: Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Nesse instante o Ministério de Louvor vai estar louvando ao nosso Deus.
chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Mais uma vez, gostaria de convidar os amados que abram suas Bíblias lá em Salmos 9, 1 e 2. Salmos 9, 1 e 2 diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Nesse instante vamos estar fazendo o momento de dedicação em dízimos e ofertas. Mais uma vez, o Ministério de Louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. A sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Mais uma vez, vamos estar fazendo uma oração. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde contribuir na tua casa, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que tu sabe todas as coisas, sabe das dificuldades, ó Deus. Sabe tudo aquilo, ó Pai, que cada um tem passado. Por isso te agradecemos pela vida dele, ó Deus, pela vida deles. Que o Senhor esteja os abençoando, ó Deus, nos ajudando conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, Senhor, para que possamos ter, Senhor, para estar depositando no teu altar. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu vai fazer, Senhor. Nos capacita, nos ensina e nos dá, ó Deus, discernimento da tua palavra, Pai. Nesse instante queremos te pedir que você esteja abençoando o pastor Marcos, que vai estar trazendo a tua palavra, Senhor. Que ele, ó Deus, possa estar sendo instrumento em tuas mãos, ó Deus, para que possa estar transmitindo não aquilo que ele quer, mas a tua pura, perfeita e santa palavra, ó Deus. Essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Mais uma vez, estamos aqui nessa noite pedindo licença para entrar na sua casa e falar da palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos mantido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. No domingo passado nós estivemos falando sobre a comunhão com o Senhor, a comunhão entre irmãos, no capítulo 1 de 1 João. Hoje nós queremos estar falando sobre a vitória sobre o pecado, também em 1 João, agora no capítulo 2. Nós iremos ler 1 de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E eu convido você, aí na sua casa, a nos acompanhar nessa leitura que faremos agora para a nossa meditação nesta noite. Eu espero em Deus que, a partir da próxima semana, a gente possa realizar nosso culto presencial. Nós estamos tendo que tomar essas precauções por conta de alguns ocorridos entre nós irmãos. Ok? 1 de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas.
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ok? Até aqui. Eu convido o Ministério de Louvor para também curvar sua cabeça. Convido você aí no seu lar a aquietar-se. Nós queremos orar mais uma vez nessa noite. E por isso eu convido você que nos assiste, ou que certamente irá talvez nos assistir em um outro momento. Eu convido você a parar, a ter toda a atenção voltada para a palavra de Deus, para aquilo que estaremos falando nesse instante. Por isso eu convido você a fechar seus olhos para estarmos orando ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Paizinho, nós somos imensamente gratos por ter sido alcançado pelo Teu amor. Somos imensamente gratos porque é o Senhor que nos sustenta e nos mantém no caminho do Senhor. E Deus querido, Deus amado, nessa hora que nos aquietamos para meditar na Tua palavra, primeiramente nós agradecemos por tê-la à nossa disposição para lê-la, para meditar e assim nos alimentar com o alimento que vem, com o maná que vem dos céus, com o verdadeiro pão que nos foi dado. E Pai de amor, Pai de bondade, então nessa hora que estaremos entrando na casa dos Teus filhos, na casa dos nossos amigos, queremos Te pedir, meu Pai, que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos, para que venhamos transmitir tão somente a Tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu Pai, que o Senhor venha fazer a Tua obra em nós e através de nós, e que todas aquelas pessoas que estarão nos assistindo, que estarão participando, que estarão ouvindo, que estarão, ó Pai querido, comprometidos em Te adorar, que possam ser alcançadas pela Tua graça, e assim multiplicada a alegria da salvação. E aqueles que ainda não têm essa certeza, que o Senhor possa falar aos seus corações, de forma tal, ó Pai querido, que eles possam confessar que só Jesus é que salva, e que toda pessoa que está distante, separada do Cristo, está ainda, Pai de amor, Pai de bondade, vivendo em enganação. Por isso, meu Pai, Te peço que nos use como instrumento em Tuas mãos, de forma que seja a Tua palavra a ser proclamada nessa noite. Assim, Paizinho, nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, como eu disse, no domingo passado nós estivemos meditando no capítulo 1, hoje queremos estar meditando no capítulo 2. O João Apóstolo ainda está lidando com a realidade do pecado, e ele agora ele lida com a realidade do pecado, e ele aborda a questão justamente que o pecado ele é universal, ou seja, o pecado contaminou toda a humanidade de tal maneira que o engano se tornou algo normal na vida do ser humano que vive enganado. E é nesse contexto que o homem ele engana a si mesmo e tenta enganar Deus. E é disso que o João está tratando sobre a seriedade do pecado. João escreve para incentivar os irmãos a não pecarem, a não viverem no pecado. E aí João apresenta a única saída para o ser humano vencer, né, o pecado que o atinge, que o mata. João apresenta uma única saída. E aí é justamente daí que vem a lição para nós, Igreja do Senhor, é justamente aí que vem a lição para você que entende que precisa de Jesus, que sem Jesus não há vida. Porque a lição é justamente essa, a presença de Cristo em nossa vida nos capacita a vencer o pecado. É isso que o João está apresentando em confrontação com os intelectuais gnósticos da época. João é enfático em afirmar que a prática do pecado é incompatível com a nova vida em Cristo. Ou seja, o João
né, o João está afirmando aí que quem vive pecando ainda não conheceu ao Senhor e, consecutivamente, não nasceu de novo. Esse é o assunto que o João está tratando. Quem vive na prática do pecado, o João aborda. Isso, o viver na prática do pecado é incompatível com o viver na presença de Cristo. Então, o João aponta de que se alguém vive na prática do pecado, há uma necessidade de nascer de novo. E aí o João continua fazendo um contraste entre a luz e as trevas. Afinal, o João está incentivando os crentes a viverem como pessoas consagradas a Deus. No capítulo 1, João abordou a questão da comunhão, tendo como base a encarnação de Cristo. Lá, a encarnação de Cristo era a base para viver uma comunhão completa entre Deus e também entre irmãos. Esta comunhão, ela resultou e resulta em alegria. O João trata desse assunto no capítulo 1. Porém, agora, no capítulo 2, o João vai falar do perigo do pecado, pois ele produz engano e a quebra desta comunhão. E, consecutivamente, resulta em tristeza. Ou seja, o que o João está tratando, como o João está tratando ainda sobre essa questão do pecado, né, ele incentiva, ele escreveu essa carta justamente para incentivar os irmãos a não viverem, a não estarem, não permanecer no pecado, porque esse assunto que o João está tratando, ele quebra a comunhão, a pessoa permanece no engano e ainda definha numa tristeza que consome cada pessoa. O Senhor veio para nos salvar do pecado e não no pecado. É interessante isso. Quando o Senhor salva, e Ele veio para salvar do pecado, isso implica que há uma mudança, há uma transformação, porque o Senhor salvou do pecado. Então, um engano é pensar de que o Senhor veio para salvar no pecado, ou seja, o camarada entende ser salvo, mas permanece do mesmo jeito. Não é assim que acontece, não é isso que o Senhor veio fazer. Ou seja, o nascido de novo, ele não persevera no pecado, não permanece pecando aleatoriamente ao bel prazer. João, ao tratar desse assunto do pecado, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, pela igreja, pelo povo de Deus. Mas o João vai mais além e abrange isso quando ele diz, mas não apenas por nós. João vai dizer isso. E ele aponta o alcance do sacrifício de Jesus como sendo por todo o mundo. No versículo 1, ele vai dizer isso. Ele faz essa referência. O amor de Deus atinge e ele pagou o preço por nós. Mas o alcance é abrangente. Né? Então, quando nós encontramos aí, quando o João diz isso, né, ele vai apresentar, ele fala e apresenta os passos e o caminho para um estilo de vida do novo nascido. Porque não é apenas, João não apenas aponta, não diz que o pecado é um malefício, mas ele aponta a saída. Ele aponta e ele apresenta passos, né, para um estilo de vida desse novo nascido, dessa pessoa que nasceu de novo. E aí a vitória, nós vamos aprender que a vitória sobre o pecado, ela proporciona, de fato, um novo estilo de vida. E qual passo João apresenta, então, para um estilo de vida que glorifica o Senhor? Porque o fim é esse. O novo nascido, ele tem um novo estilo de vida, ele em Cristo venceu, é possível vencer uma vida de pecados, e ele tem um novo estilo de vida que deve glorificar o Senhor. E esse estilo de vida, ele aponta, versículo 1 e 2, para a santificação. Por isso que o João diz assim, no versículo: meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Aqui não deve ser desenvolvido a ideia
de uma ideia equivocada de pensar de que o fato de ter nascido de novo, eu já estou perfeito. O João aborda aqui algo que é, vamos dizer aqui, que é o cristão, em Cristo, ele já está perfeito. Mas existe um processo de santificação enquanto o cristão aqui está na terra. Veja que em toda a carta, o João procura mostrar o horror do pecado. Ele mostra o temor pela causa, o que ele realiza no ser humano. E aí o João mostra o repúdio que devemos ter, que os cristãos devem ter ao pecado. E é claro que a perfeição moral ela é impossível enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto o cristão estiver vivendo na carne. E João deixa claro que em Cristo o crente é perfeito, porém, como esse crente ainda está na carne, ele ainda está em processo de santificação. Ele ainda está em processo. O João deixa claro que o perfeccionismo é errado quando afirma. Quando João vai afirmar isso. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, João está, ao mesmo tempo em que ele escreve para incentivar a igreja a não pecar, aí ele volta a afirmar, porém, se alguém pecar, temos um advogado. Ou seja, é como se o João dissesse, olha, em Cristo, quem está em Cristo pela fé, isso já nos coloca numa posição de perfeição. Mas, ao mesmo tempo em que estamos aqui na terra, o João diz, nós precisamos de um processo de santificação. Ele é continuado. Por isso ele diz, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Porém, a santificação ela deve ser perseguida. É isso que o João está afirmando. João exorta a igreja a não pecar. Ele, então, indica como devemos buscar essa santificação. Como deve ser buscado essa santificação. Segundo o apóstolo João, como se dá o processo, então? E aí, duas coisas vão ser aí mostradas e aprendidas quando nós meditamos nessa carta do apóstolo João. A primeira coisa que nós aprendemos como passo para a santificação que o João indica para a igreja do Senhor, para aqueles que creem em Cristo, é através da confissão. Quando ele diz assim, olha, se alguém pecar, temos um advogado, um paráclito. Né? A exortação é para não viver, não praticar o pecado. O pecado é algo negativo e destrutivo. João, porém, faz uma afirmação positiva. O novo nascido tem um advogado de defesa, tem alguém que intercede por ele. Alguém que, por isso que a lição que nós entendemos aí, que nós aprendemos lá, a ideia central do texto é que a presença de Cristo em nossa vida nos capacita a vencer o pecado. Por quê? Por que é somente a única maneira que o João apresenta, a única saída para a vitória sobre o pecado é justamente a presença de Cristo em nossas vidas. Porque é justamente na presença, quando Cristo se faz presente na vida do cristão confesso, o admitir o pecado e confessar esse pecado não é um problema. Porque o cristão sabe que tem esse advogado. Sabe que tem esse que se coloca, aquele que faz a defesa. Mas não é só isso. O Cristo ele faz essa defesa porque ele é aquele, porque o João ele continua dizendo, ele é aquele que, segundo a tradução, me parece que é Reina Valéria, ela vai dizer que Jesus é a vítima pelo nosso pecado. Enquanto que a Almeida, que a NVI, ela vai traduzir isso de maneira diferente. Né?
ela vai, quando fala sobre essa substituição, ela usa outra palavra. Mas por que o Cristo é esse advogado? E por que é justamente através da confissão que se dá esse processo de santificação? O Cristo é o advogado porque ele é aquele que pagou o preço, então ele pode interceder, porque aquele que confessa a ele intercede porque ele é o único. É por isso que não pode haver ninguém mais que possa interceder por você ou por mim. Porque o único que paga o preço e que tem esse direito de advogar pela sua causa, por esta causa, é ele, porque foi ele que pagou o preço. A defesa joanina sobre isso, a exortação aqui, é para não pecar. Porém, o pecado é algo negativo e destrutivo. E aí, quando João fala isso de forma positiva, quando ele volta, porque primeiramente ele fala de maneira negativa sobre essa atitude. Por quê? Porque o pecado é algo destrutivo. Mas aí, em contrapartida, ele retorna com algo positivo para incentivar a igreja. E o que é positivo aqui? O novo nascido, ele tem um advogado de defesa. Tem alguém que interfere, alguém que intercede. Segundo João, como se dá o processo de santificação? Através da rejeição. Porque apenas reconhecer e não rejeitar não é só metade do caminho. A rejeição do pecado. O João havia exortado a igreja para que a mesma rejeitasse ou é algo continuado, a ideia de continuar rejeitando. Por que é assim? Porque a igreja ainda está no mundo. E esse processo de rejeitar, ele deve ser contínuo. O rejeitar o pecado. Né? É claro que uma das tarefas é justamente essa, alertar que o pecado é maligno e jamais deve ser incentivado ou tolerado. O que é interessante é que uma das repreensões que o apóstolo Paulo faz à igreja de Coríntios, em um primeiro momento, é porque aparentemente parece-me que a igreja estava tolerando uma condição de pecado dentro da igreja. Que condição de pecado era essa? Que aparentemente a igreja estava tolerando. Era que tinha alguém ali que estava tendo um caso com a madrasta. E essa situação dentro da igreja. E então Paulo exorta aquela igreja a tratar daquele pecado na raiz, cortando na carne. Aquele sujeito, Paulo usa a expressão, deveria ser entregue a Satanás. E aí, naquele contexto lá, há pelo menos 3 interpretações para essa expressão de Paulo de ser entregue a Satanás. Uma das expressões, uma das lições, que alguém aborda ali, é que o entregar a Satanás significa dizer mais ou menos que alguém que faz parte do convívio de igreja, há uma cobertura sobre tal pessoa, cobertura espiritual. E o fato da igreja estar cortando na raiz, na carne, aquela situação, aquele sujeito seria exposto, e aí o inimigo iria tocar nele. O fato é que, quando Paulo fala desse assunto, mais tarde o Paulo vai falar do mesmo assunto, dizendo e agora incentivando os irmãos a perdoarem tal pessoa e aceitarem ele de volta. Aceitarem eles, aquele irmão de volta. E aí,
porque aparentemente houve, né, sobre aquela situação, sobre aquela disciplina, o que indica é que houve ali uma mudança, houve um arrependimento, porque o Paulo recomenda lá para que a igreja receba de volta e perdoe aquele irmão que havia sido disciplinado. Então, aqui, através da rejeição do pecado, o João está exortando a igreja para que a mesma rejeite, não seja tolerante com a situação de pecado. Ele deve ser rejeitado e não acolhido. Porque pecado acolhido é como se fosse, entendam bem, um ovo de serpente, só vai sair dali uma serpentezinha. Pode ser pequenininha, bonitinha, mas é venenosa. Né? Não dá para acolher. Então, nós vamos aprender aqui que os que procuram imitar o Cristo, eles estão comprometidos em obedecer a Deus. Porque o que o o João vai estar desenvolvendo, né, o pensamento que ele está desenvolvendo aqui sobre essa questão do pecado e a vitória, a saída para o cristão está justamente na presença de Jesus na vida de cada cristão. Ou seja, a vitória sobre o pecado é resultado da obediência a Deus. Né? Aqueles que estão obedecendo estão imitando. Então, a vitória sobre o pecado é resultado da obediência a Deus. Segundo João, como a obediência a Deus deve ser evidenciada na vida do cristão. Versículos 3 ao 6 diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, como João indica aí, né, como é que é evidenciado essa obediência. E aí nós vamos aprender nesses poucos versículos aí, no versículo 3 ao 6, que isso é evidenciado através da manifestação do amor de Deus. É isso que o João está... Porque quando ele fala sobre essas pessoas que estão imitando, por estarem assim, elas estão obedecendo. O amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Ou seja, na visão joanina, conhecimento e comunhão com Deus seria a mesma coisa. O conhecer a Deus e a comunhão com Deus é o mesmo sentido. Aquilo que foi lido agora há pouco, na carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo disse que reputou tudo como perda para conhecer a Cristo. Ou seja, para ter uma comunhão plena com Cristo. Na visão joanina aqui, obediência, conhecer, é a mesma coisa de comunhão. Eu quero citar agora o Agostinho de Hipona, ele diz assim: Deus nos criou para Ele, e nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Até descansarmos nele. Então, quem diz que o conhece, mas não está comprometido com seus mandamentos, tal pessoa está longe da verdade. É isso que o João está frisando. Quem apenas diz
Ou seja, João está dizendo isso confrontando a mensagem intelectual dos gnósticos. Ou seja, nesse período, tanto o intelectual gnóstico quanto o filósofo grego, eles pensavam nessa questão intelectual como sendo algo, como sendo a maneira de encontrar Deus. Mas mesmo os filósofos gregos, eles desenvolviam a sua intelectualidade, mas a questão moral deles estava separado disso, a ponto de que o Sócrates, o Platão, defendessem e tivessem até seus amantes masculinos. Eles defendiam, né, uma intelectualidade como forma de encontrar Deus e até rechaçavam os cristãos. Mais tarde, esses filósofos, a filosofia grega rechaça os cristãos por entenderem que os cristãos estão buscando pela fé e não pelo intelectualismo, né? Então, quem conhece na linguagem joanina, então quem diz que o conhece, mas não está comprometido com os seus mandamentos, ou com a comunhão, com os mandamentos de Deus, está distante da verdade. Conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo. Por isso que o João diz que o conhecer, a expressão conhecer a Deus e comunhão com Deus é a mesma coisa. Porque esse conhecer ao Senhor é estar experimentando o amor de Cristo. E devolver esse amor em forma de obediência a Deus. É assim que acontece. É por isso que, segundo João, a obediência a Deus ela é evidenciada justamente através da manifestação do amor de Deus. Porque esse cristão que está experimentando dessa comunhão, ele vai devolver essa comunhão, ou devolver esse amor em forma de obediência, e obediência ao Senhor. Daí João faz essa confissão sobre quem guarda a palavra de Deus. João vai fazer uma confissão interessante. Ele vai dizer assim: nesse, o amor de Deus tem de fato sido aperfeiçoado. Nesse quem? Nesse que está obedecendo. Nesse que está amando. E porque está amando, essa é a forma de manifestar, seria a forma de devolver esse amor, sendo obediente ao Senhor. Ou seja, o amor de Deus deve ser manifestado na vida do novo nascido, da pessoa que se tornou nova criatura, que anda em novidade de vida. E essa manifestação do amor, ela é resultado do conhecimento de Deus. É por isso que a lição, a ideia central do texto é que a vitória sobre o pecado está justamente na união com Cristo, na presença de Cristo. Portanto, quem conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. Os que estão vivendo assim, têm suas vidas transformadas. Esse é o discurso joanino, esse é o incentivo de João. Ou seja, ele entende e ele nos ensina que aqueles que, de fato, conhecem o Senhor, eles estão comprometidos em guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque esse compromisso, isso vai resultar em transformação, em uma vida transformada. Nesse amor, nessa pessoa, o amor de Deus está atingindo o seu objetivo, o aperfeiçoamento, ou a perfeição. Por isso que o João fala essa verdade aqui. Nesse, o amor de Deus tem, de fato, sido aperfeiçoado. Ou seja, o que o João está querendo dizer com isso? Que nesse, o amor de Deus atingiu o seu fim. Está atingindo o seu fim. Portanto, quem conhece a Deus está comprometido em imitar Cristo. Entenda bem, não é para imitar determinada pessoa, é para imitar Cristo.
É Ele que é o Salvador. É Ele que é o exemplo. Ou seja, a conduta do novo nascido deve ser de imitador do seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Se você é cristão, o seu Senhor deve ser Cristo. Então é Ele que deve ser imitado. Ele é nosso mestre. Mas Ele não é apenas nosso mestre. Ele é o exemplo a ser seguido. Portanto, os cristãos devem buscar amar como Jesus amou. Obedecer ao Pai como Ele obedeceu. A tarefa é difícil. Mas lembra que o João diz lá nos primeiros versículos. Ele está escrevendo para que não pequem. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado que irá interceder. Ou seja, o João está visando essa capacitação da presença de Cristo. A presença de Cristo leva o cristão a confessar isso, a viver e experimentar esse estilo de vida, esse novo estilo de vida. Então não basta conhecer seus mandamentos e sua palavra, também é preciso imitá-lo, percorrer esse caminho. E aí nós vamos aprender que o amor de Deus nos transforma em imitadores de Jesus. É por isso que lá no primeiro ponto, nós aprendemos que essa obediência, ela é expressada, ela é presente justamente através do amor de Deus. Quem odeia, João vai em frente nos versículos 7 ao 11, que eu já estou chegando no final, né, depois de ter incentivado, de ter falado sobre essa manifestação do amor, como sendo, essa manifestação do amor de Deus, como sendo algo que capacita, que sendo a maneira que o cristão mostra a obediência a Deus, ele vai dizer, quem odeia seu irmão é causa de tropeço. Porque agora vem uma outra parte, né? Quem odeia seu irmão é causa de tropeço. Como a presença de Cristo impulsiona, então, o novo nascido a vitória sobre o pecado? Já que o João está fazendo um contraste entre a luz e as trevas agora, nos últimos versículos. Ele faz um contraste entre um estilo de vida na luz e um estilo de vida nas trevas. E aí ele aborda justamente isso. Quem odeia seu irmão é causa de tropeço. Porque a vitória sobre o pecado, ela é resultado da presença de Jesus. Então, como é que isso acontece? Como é que se dá isso? Através do discernimento. Por isso que no versículo 6 ao 7, no 6 ao 11, ele diz assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aqui, a presença de Cristo, ela proporciona a vitória sobre o pecado, porque ela resulta em discernimento. Ela concede discernimento. Para João, quem ama seu irmão está andando na luz. O amor aqui que o João está dizendo é evidenciado por o andar na luz. Quando conhecemos a Deus, tornamos-nos filhos da luz. É o desenvolvimento do João. Ou seja, na vida cristã, as trevas vão se dissipando, pois as trevas não podem prevalecer na luz. Por isso que a ideia de
permanecer, de odiar o irmão, vai causar tropeço. Por quê? Porque causa cegueira. O sujeito que está guardando ódio no coração está cego. E por estar cego, vai causar tropeço. Na vida cristã, a verdadeira luz é isso, é que Cristo, que a luz de Cristo ela está brilhando na vida de quem está em Cristo. Já que as trevas estão sendo dissipadas, o caminho se torna claro ao novo nascido, concedendo assim discernimento durante a caminhada. É o contraste entre trevas e luz. Quem está na luz não vai tropeçar. Quem está em trevas tropeça porque não está enxergando o caminho. Está enganado. Por isso, o primeiro momento, a primeira fala, João está escrevendo para a igreja não pecar. Por quê? Não permanecer assim. Porque isso causa engano. E uma vez que alguém está enganado, está cego. O estar em trevas equivale ao estar perdido sem direção. Ao novo nascido foi concedido iluminação para percorrer o caminho e se desviando do caminho mau. A ideia de estar percorrendo é aquilo que o Paulo desenvolveu, aquele pensamento que o Paulo desenvolveu quando escreveu ao Timóteo. O Paulo sabia que já estava próximo da sua morte, mas ele incentiva, ele faz um paralelo com a vida cristã, a corrida do atleta que corria no estádio. O atleta corria no estádio com a sua visão voltada para o prêmio. A ideia aqui é a mesma, de percorrer, com a visão voltada para o Cristo. Então, esse cristão, esse novo nascido, porque foi iluminado, porque está na luz, que o João está dizendo, por assim ser, ele tem uma corrida, ele corre para um alvo, porque está com o caminho claro. Ele então agora deve utilizar esse discernimento que foi lhe concedido para discernir o que é ruim. Entende? É a ideia de que você, quando peca, não deve dar outros nomes ao pecado. Pecado é pecado. Não deve inventar outro nome ou amenizar a gravidade dele. Por que não deve ser assim? O João está dizendo, quem anda na luz é concedido o discernimento para enxergar. Ou seja, se você está em comunhão, se você está na luz, não é para dar outro nome ao pecado, não é para amaciar o pecado, é para tratar o pecado como pecado. E como falamos lá no ponto 2, confessá-lo e rejeitá-lo. Ao novo nascido foi concedida a iluminação para percorrer o caminho e se desviar do caminho mau. Com a presença da luz, o discernimento se torna presente. Ou seja, o discernimento concedido por Cristo nos leva à perseverança. Por isso que ele vai dizer aqui no... cadê, meu Deus? Amados, não lhes escrevo um mandamento novo. Não, é o verso 6. Aquele que afirma que permanece na luz deve andar como ele andou. Deve andar, ou seja, a ideia de estar permanente, a ideia de perseverar. O discernimento conduz a essa perseverança na luz. Perseverança no caminho. Quem ama seu irmão permanece na luz. Esse discernimento que nos leva a permanecer na luz não nos permite fazer acepção de pessoas. Alguém que está andando em Cristo não deve
cultivar no seu coração esse tipo de sentimento, de fazer acepção de pessoas. Alguns devem ser acariciados e até aceitos, e outros não. Não deve fazer acepção de pessoas. Por estar na luz, nós somos levados a desenvolver um amor acolhedor que deve levar a não ser ocasião de tropeço. Alguém que está na luz, ele vai dizer, não vai causar tropeço. Quem causa tropeço é o que está nas trevas. Porque o que está nas trevas está cego. Entende? Ele faz esse contraste entre luz e trevas. Por que o que está na luz não vai causar tropeço? Porque ele está sendo iluminado. Porque ele está sendo capacitado pela presença de Cristo. E aí o João está dizendo, ele está sendo conduzido, isso vai ser identificado pela obediência que ele tem à palavra revelada. Aqui é a ideia, justamente, a questão do perseverar, do continuar na luz. O discernimento concedido por Cristo leva à certeza da salvação. Qual é o contraste disso? A ideia de que, quando acolhemos em nosso coração pecados, isso causa tristeza e dúvida sobre a salvação. Causa tristeza ao Espírito Santo e, consecutivamente, dúvida sobre a salvação. E o inimigo, ele adora fazer uso disso. Ele tentou colocar dúvida na cabeça do próprio Cristo sobre a sua filiação divina. Ora, quando nós encontramos os evangelistas escrevendo sobre a tentação de Cristo no deserto, antes da tentação, o Cristo havia sido batizado pelo João lá no Jordão. E lá o Cristo havia escutado do seu próprio Pai, ele dizendo que ele era o filho dele. Agora, no deserto, 40 dias depois, o escritor bíblico vai dizer que Jesus teve fome, e então o inimigo se aproxima dele e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, a ideia de colocar em dúvida a filiação. A ideia de acomodar pecados leva a essa dúvida sobre a salvação. Então, o discernimento que vem através de Jesus é justamente para nos conceder a certeza da salvação. Quem está andando na luz sabe para onde está indo, porque o caminho está claro. Já o que está andando nas trevas não sabe onde está indo, porque as trevas estão causando cegueira. Por isso que está tropeçando. Quem está nas trevas não está percebendo a gravidade do pecado. E aí nós vamos aprender, meus queridos, que o amor uns aos outros é a evidência de que de fato andamos na luz. Então a exortação é: aprenda a amar uns aos outros. E quando nós dizemos assim, aprendamos a amar uns aos outros, não é a ideia de escolher a quem vai amar. Quem é o alvo? Quem deve ser o alvo do nosso amor? Quando o Senhor tratou sobre essa questão na prática, ele tratou disso com os fariseus. E ele contou para eles uma parábola. E naquela parábola havia ali um homem que tinha sido assaltado e tinha sido deixado à beira do caminho, machucado. E passou primeiro um sacerdote, olhou para ele e não fez nada. Não queria se contaminar. Depois vem um levita, alguém que estava à frente, que conduzia o louvor da igreja, que conduzia o louvor do povo de Deus naquela época.
Nós gostamos hoje, nos nossos dias, quando nós olhamos para o ministério de louvor, aquele povo é um levita, são levitas, levitas do Senhor. São pessoas que conduzem o louvor a Deus. Mas aquele levita, quando chega diante, na parábola de Jesus, quando ele chega diante daquele homem que estava enfermo à beira do caminho, que tinha sido assaltado, aquele levita passa de lado, não há tempo para acolher aquele homem. E aí vem então o samaritano, passa, acolhe aquele homem, leva para a taberna, dá lá o dinheiro que precisava para ser cuidado. E aí Jesus vai fazer a seguinte pergunta: quem era o próximo? Quem foi próximo dele? Ali é a ideia justamente desse amor na prática. O fariseu e o levita, eles escolhiam quem era o alvo do seu amor. E aquele homem que estava enfermo caído não era alvo do amor deles. Por isso que eles passaram pelo lado. A ideia aqui é que o amor uns aos outros é evidenciado que andamos é justamente isso que evidencia que estamos andando e permanecendo na luz. Quem está na luz manifesta isso como? Amando uns aos outros. O João está escrevendo, exortando a igreja para que ela não peque. E esse não pecar implica em permanecer na luz. E aí, quando alguém permanece na luz, é perseverante na luz, entenda que a luz aí significa a presença do Senhor. Ser iluminado pelo Senhor. Esse permanecer implica justamente como é que isso vai ser mostrado. Que eu estou de fato andando na luz. Como é que eu manifesto isso? Porque lá no primeiro ponto, a ideia da obediência. Como é que isso tudo ocorre? Eu devo manifestar esse amor. Que o fariseu lá não soube fazer. Que o levita lá não soube fazer. Para com o caído que estava lá. Mas o cristão que está na luz, andando em Cristo, deve aprender a fazer. E deve cultivar isso. Ou seja, nós concluímos aqui dizendo, em Cristo a igreja aprende a glorificar o Senhor, tendo uma consagração, mantendo-se consagrada ao Senhor e santa no seu altar. Como é triste essa ideia, a questão de consagração, de santo ao Senhor. Não pode ser separado a vida prática daquilo que falamos. Era isso que os gnósticos defendiam. E é justamente isso que o João está combatendo. Não é assim. Quem está andando na luz está se consagrando ao Senhor. Está sendo santo ao Senhor no seu altar. Ou seja, em Cristo, a igreja manifesta o amor de Deus aos povos. Porque o evangelho que o mundo vai ler é a sua vida de cristão, é a nossa vida de cristão. Em Cristo aprendemos a nos desviar do caminho do mal. E hoje, você que me escuta, é convidado pelo Senhor Jesus a acertar a sua vida com Ele. A acertar a sua vida de maneira tal que não brinque mais com o pecado. A acertar a sua vida com Ele de forma que você leve a sério a vida devocional. Que você leve a sério a vida no altar de Deus. A vida em comunhão com Ele, a vida na presença dEle. É convidado a acertar a sua vida com Ele, assumindo um compromisso com Ele. Porque o advogado intercede por aqueles que clamam a Ele.
por aqueles que estão comprometidos em obedecer aos seus mandamentos. Mesmo que no mundo isso seja difícil. Mas lembra que é a presença dele em nossas vidas que nos capacita a vitória sobre o pecado. Eu digo para você, meu querido, que nos assiste agora, que nos escuta, sem medo de errar nisso. Você não tem como vencer o pecado se não estiver em Cristo. Você vai permanecer derrotado, levantando e caindo, se lambuzando, se Cristo não estiver presente em sua vida. Talvez você me responda dizendo, desde criança, que Cristo me conhece. Eu digo para você, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Ele realmente conhece você. Mas a questão é, você conhece a Ele? O João disse aqui que o conhecimento de Deus é a mesma coisa que comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, esse conhecimento de Deus, nos leva a perseverar na luz, a andar na luz, nos leva à obediência ao Senhor. Eu convido você a refletir sobre a sua vida. Eu convido você, meu querido, meu irmão que me assiste nessa hora, a refletir como está a sua vida devocional, como está a sua vida com o Senhor. E aí eu exorto a você, acerte a sua vida com Jesus. Ainda há tempo, pois Ele o convida. Ele o convida a um estilo de vida diferente. Jesus o convida a andar de fato na luz. Amém? Eu convido você, se você entendeu a mensagem que estivemos falando nesse instante, e se ela tocou o seu coração, eu convido você aí na sua casa. Não sei, de repente você já assumiu até um compromisso com Jesus. Mas a gente não sabe, só Deus o sabe. Nós não sabemos, mas de repente, se você entende que está distante, eu convido você nesse instante a renovar seus votos, a renovar a aliança com Deus. E se você deseja fazer isso, convido você aí na sua casa, curvar sua cabeça, a estar falando com o nosso Pai. Nós já vamos orar em prol disso. Mas eu não quero ficar no convite apenas a você que já desfruta de certa maneira, que já conhece, já fez o compromisso. Eu quero também incentivar você que nos assiste e que entendeu que para andar na luz precisa da presença de Jesus, que para vencer o pecado precisa da presença de Jesus, que de fato para ter vida precisa dele em sua vida. E se você quer isso para você, eu também convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Nós iremos estar orando agora. E o Ministério de Louvor que está conosco, também eu quero pedir que feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Vamos orar finalizando esse momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, nós sabemos que é o Senhor que nos fala, que o Senhor não depende do homem, mas somos nós que dependemos do Senhor. E Pai de amor, Pai de bondade, nós clamamos ao Senhor nesse instante. O Senhor que salva, que liberta, que mantém seguro, que mantém firme. Que nesse instante, Pai, que o Senhor esteja visitando aqueles lares que estão agora nos assistindo.
Que o Senhor esteja falando, Pai, aqueles corações que estão aflitos, que precisam de consolo. Que o Senhor esteja, ó Pai querido, confirmando a fé daqueles, ó Pai, que agora confessam seus pecados. Que o Senhor esteja levantando aqueles que estão tristes, que têm vivido derrotados pelo pecado. Que o Senhor esteja levantando esses e que eles possam entender, Pai, que só em Cristo eles terão vitória. Só na presença de Cristo eles podem andar na luz e desfrutar da Tua graça. Que o Senhor esteja, Pai, visitando cada um deles. E que esteja revigorando suas vidas. Nessa hora nós clamamos também, ó Pai, por aqueles que estão enfermos. Por nossos irmãos que estão com sintomas do Covid. Que o Senhor esteja, ó Pai querido, reanimando e renovando as suas esperanças. E que o Senhor seja aquele que toque nas suas feridas, sarando-as. Pai de amor, Pai de bondade. Nós clamamos também por aqueles que estão nos leitos de hospitais. Que nessa hora, Pai, só conseguem ver a miséria, a enfermidade em suas vidas. Que o Senhor seja aquele que os visite e renove as suas forças. Pai de amor, Pai de bondade, nós clamamos por esta igreja. Por esse povo que se reúne nesse lugar. Pai de amor, Pai de bondade, que o Senhor esteja, Deus querido, renovando as suas vidas. Que o Senhor esteja restabelecendo, Pai querido, uma vida espiritual, Pai, que honra e glorifica o Senhor. Nos ensina a perseverar na luz, ao andar na luz. Nos ajuda, Pai, a andar na luz de maneira tal que não sejamos causa de tropeço para nenhum daqueles que nos observam, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que são nossos familiares. Que a Tua presença seja percebida em nós. E que a presença do Senhor que seja percebida em nós, Pai, seja aquele Deus, o Senhor, que é o nosso Salvador. Aquele Senhor que mostrou o seu amor ao morrer por nós e nos trazer para a Tua presença. Pai de amor, Pai de bondade, nós agradecemos ao Senhor nesta noite e te pedimos que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus que está espalhado por toda esta terra, que esteja com todo o povo de Deus que se reúne nesse lugar. É a oração que fazemos, meu Pai, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.